Bom, gente, chegou numa parte muito importante. Nós vamos montar agora o nosso primeiro dashboard, tá? Só que eu preciso ensinar algo para vocês muito importante, tá? Algumas dicas na hora de elaborarmos um dashboard de uma maneira que a pessoa compreenda. Eu vou passar aqui algumas coisas bem rápidas e depois daremos início ao nosso primeiro dashboard dessa aula. Primeira coisa muito importante: escolha os dados que você quer apresentar. Apesar de ser uma questão aparentemente básica, a escolha de qual informação apresentar deverá ter vários fatores em conta. O ponto de partida deverá ser a resposta em questão. Qual o público-alvo? Que indicadores precisam para nos ajudar a tomar determinada decisão? Cada área dentro de uma empresa tem suas necessidades, objetivos e respectivas métricas. Então, identificar o público-alvo do dashboard é assim o primeiro passo para poder decidir quais indicadores devem se mostrar. Tá bom? Então, primeira informação. Segunda informação bem interessante é você ter em cabeça e entendimento, né, eliminar os ruídos desnecessários. O que seria isso? Né? A primeira tentação que poderá ter é você colocar toda a informação dentro de um dashboard só, né, para que o utilizador tenha o maior número de dados disponíveis. Lembre-se que um dashboard não é um relatório, o dashboard é uma ferramenta para realizar análises macro de um determinado âmbito e deve servir para identificar as áreas que precisam de uma análise mais pormenorizada, tá? Então, assim, deixa detalhes grandes para relatório. Então, o que seria se eliminar ruídos? Não necessita colocar o maior número de informações, mas o mínimo. Então, não é necessário você colocar muito ruído, muita foto, muito gráfico. Não, é o mínimo de informações possível. Tem que ser algo bem objetivo. Tá? Outra dica bem interessante é o seguinte: mostra a informação mais importante primeiro, mostra aquilo evidente primeiro. De preferência, coloca até esse gráfico maior do que todos, né? Sobressaia. O cérebro humano processa tipicamente as informações de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá bom? Existem vários estudos sobre o tema que aconselhamos que analise se tiver curiosidade, tá? Assim, tendo em conta com essa informação, coloque os dados mais importantes no topo, de modo que os mesmos sejam mais facilmente captados. Desta forma, garante que os pontos-chave do dashboard têm mais atenção dos utilizadores, deixando os restantes para áreas de menos foco. Dê destaque às informações mais importantes. Então, terceira coisa, mostra a informação mais importante primeiro. De preferência, coloque esse gráfico maior do que todos, para chamar atenção. Quarta dica bem importante, nós não podemos deixar de ver, evita gráfico muito complexo. Os gráficos são uma ferramenta de excelência para representar informação e permitem rapidamente ilustrar tendências, quantidades ou comparações. Então, devemos privilegiar gráficos nos quais as informações sejam apresentadas de forma clara e sucinta, permitindo uma captação rápida da informação por parte dos utilizadores. Não adianta usar gráficos de outro planeta, tem que usar o gráfico mais básico possível que a pessoa interprete ao ver. Ela vai bater o olho, ela vai entender o que significa, para que serve, qual é a diferença, qual a relevância. Então, evite usar gráficos muito complexos. Quinta dica bem interessante: garanta se seu dashboard está atualizado. Tá? As métricas são ideais para os utilizadores escolhidos, as informações têm que estar bem apresentadas e de fácil interpretação. Tá? De nada serve um dashboard se não estiver atualizado. Garanta que a alimentação do dashboard é feita de forma que os dados estejam sempre atualizados à necessidade do utilizador. Uma dica também, caso não seja possível ter o dashboard atualizado em tempo real, por impossibilidade no processo de agregação e integração de dados, coloque bem visível no dashboard a última atualização. Isso é muito importante, tá? Garanta que seja atualizado. Se não está atualizado, coloque ali a última data de atualização. Isso é muito importante. Outra dica bem interessante que a gente precisa ter
eu vou falar um pouco sobre isso na criação dos dashboards, né? Envolve habilidade de diversas áreas para cada etapa, né? O que seria isso? Na etapa específica, que é a etapa de design, selecione uma cor específica, escolha uma paleta de cores, né? Não faça algo arco-íris, não faça algo muito colorido. Nós temos aqui dois exemplos de dashboard, né? E esse daqui nós estamos vendo que está muito colorido, esse daqui está bem padrão, bem básico. Então eu vou dar algumas dicas sobre isso quando a gente estiver elaborando. Então não faça algo muito cheio de cores, né? Escolha ali uma paleta de cores, faça algo que tenha duas, três, quatro, no máximo cinco cores. Eu penso que passando disso já não fica muito legal. Ou você usa tonalidades de azul, né? Ficou bem jóia, bacana. Cores que combinam com azul, cinza, né? Branco, preto. Então usa assim, né, nesse padrão. E aí você pode usar as tonalidades de azul. Agora, quando nós fazemos algo muito colorido, não fica legal. Não deixe a tentação de fazer seu dashboard um arco-íris te dominar. Você pode causar um caos visual. Busque transmitir suavidade, clareza e tente seguir um padrão para a elaboração desse dashboard. Tá legal? Então, tá aí. Vamos montar então agora o nosso primeiro dashboard.